O milionário barbeiro chora ao descobrir que o mendigo negro era um talentoso cortador de cabelos. Theo era o nome que brilhava nas manchetes de revistas e redes sociais. O barbeiro milionário, rodeado de clientes VIPs e glamourosas festas de gala, era considerado o resumo do sucesso. Seu salão, decorado com peças de arte moderna e luzes que brilhavam como estrelas, atraía a elite da cidade, todos querendo um corte impecável. As tesouras de Theo dançavam em seus dedos como se fossem extensões de sua própria alma. Cada movimento preciso, uma obra-prima. Foi nesse mundo de espelhos e sorrisos falsos que ele encontrou seu verdadeiro eu. Ou assim pensava. Em uma tarde ensolarada, cuidadosamente moldada por suas rotinas luxuosas, ele teve uma discussão explosiva com Victor, um rival ambicioso que ameaçava fazer barulho nas redes sociais e manchar sua imagem. As palavras mais cruéis saíram de suas bocas, e cada insulto era como uma navalha, cortando fundo. Após a briga, Theo saiu. Bosta. Era Marcos, um mendigo que, ao olhar para Theo, soltou uma risada sarcástica, como se soubesse de algo que ninguém mais poderia imaginar. Theo, por um momento, sentiu desprezo. O que um homem assim poderia saber sobre cortes de cabelo? Mas quando Marcos começou a falar, a voz dele carregava um charme rústico, e suas palavras eram como um afago. Ele falava detalhadamente sobre os formatos dos rostos, tipos de cabelo e o toque que transformavam um simples corte em uma obra-prima artística. Theo ouviu, fascinado e incrédulo, enquanto os ensinamentos de Marcos despertavam dentro dele algo que ele pensava ter esquecido: a verdadeira paixão pela arte de cortar cabelo. Com o tempo, uma amizade estranha começou a florescer. Theo, obcecado por status e sucesso, não conseguia entender como Marcos, vivendo nas ruas, tinha tal conhecimento. Em contraste, Marcos sentia que aquela era uma chance de ressurgir. O passado dele, oculto sob uma cortina de dor e arrependimento, logo se tornaria um. Quando revelações dolorosas sobre uma tragédia que ligava os dois surgiram, uma sombra se lançou sobre a amizade. Os fantasmas do passado tornaram-se um labirinto do qual não sabiam como escapar. Enquanto o escândalo se aproximava, pressionava os dois, eles se perguntaram até onde iriam para proteger aquilo que estavam construindo. O que realmente estavam dispostos a sacrificar para permanecer juntos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação. Eles se encontravam frequentemente, discutindo cortes de cabelo, sonhos e, mais importante, seu triunfo. Agora mais consciente de sua própria superficialidade, começou a entender que a verdadeira beleza estava nas histórias que cada cabelo carregava. Marcos, por sua vez, parecia renascer, sua confiança aumentando a cada encontro. Mas em uma tarde, sem aviso, tudo mudou. Theo e Marcos se preparavam para um evento beneficente de destaque, onde Theo iria apresentar Marcos ao mundo como seu novo aprendiz. A ideia era chocante. Um mendigo se matriculando nas páginas sociais da cidade. O evento prometia ser um marco. Chegando ao local,
Um grande salão com luzes penduradas e convidados rindo e brindando. A energia estava elétrica. Theo estava radiante, mas uma inquietação pairava no ar. Marcos, nervoso, tentava absorver o glamour ao seu redor. Era um mundo novo, e ele sentia a tensão entre suas origens e o brilho da elite. Aquela noite poderia ter sido apenas mais uma celebração. Era Victor, seu rival. Um sorriso desdenhoso se espalhou por seus lábios enquanto ele caminhava em direção a Theo. A tensão tornou-se palpável. Mas o que estava para acontecer logo transformou o brilho da festa em um verdadeiro pesadelo. Victor, com um olhar malicioso, ergueu um copo, seus olhos fixos em Theo. Você acha que a sua grande revelação vai mudar algo? Olhem aqui, pessoal, ele gritou, chamando a atenção de todos. O salão, que pulsava de risos e conversas, silenciou. O clima ficou pesado, e os olhares se voltaram para Theo. Você acha que ele é um barbeiro? Victor continuou, rindo. Vamos nos lembrar que ele foi um estilista por um dia. O que você não sabe, Theo, é que seu amigo aqui, o mendigo, na verdade, é um ex-barbeiro renomado, fugindo de um passado que quer esconder. Um murmurinho percorreu o salão, interrompendo a noite. Os rostos se tornaram máscaras de choque e curiosidade. Theo olhou para Marcos, seus olhos confusos, enquanto Marcos, pálido, parecia ter levado um soco no estômago. O que isso significava? Ninguém pode perder uma chance de glamour, não é mesmo? Victor se virou para Marcos sarcasticamente. E foi assim que ele chegou até você, milionário. Um corte na sua vida e ele poderia voltar a ser o que era. Até que a queda o levou a este beco. A música parou. Theo sentiu seu coração acelerar. Ele olhou para Marcos, esperando que tudo aquilo fosse uma piada cruel. Mas a expressão no rosto de Marcos disse tudo. Era verdade. Um passado escondido sob camadas de dor e arrependimento. Um frio percorreu a espinha de Theo. A amizade deles, tão delicada, agora estava à beira do abismo. Por que você não me contou? Foi tudo o que conseguiu murmurar. O que mais agora poderia estar oculto? Com os convidados olhando, a verdadeira natureza da conexão deles estava prestes a se desintegrar. Marcos, com um tremor na voz, apenas respondeu: Eu não sabia como. E a insegurança nas palavras ecoou como um eco no salão. O que mais restava a ser revelado? Poderiam eles sobreviver a essa revelação? Ou a amizade tão frágil estava condenada? Enquanto a tensão crescia, Theo sentiu que o mundo inteiro estava desmoronando ao seu redor. O brilho da festa se apagou como uma vela extinta. O que ele estava disposto a arriscar agora? A verdade começava a se desenrolar, e ele sabia que era apenas o começo de algo muito maior. A tensão no salão aumentava, como um balão prestes a estourar. Theo olhou para Marcos, a confusão e a dor estampadas em seu rosto. A festa que antes pulsava com música e risadas, agora estava imersa em murmúrios e olhares furtivos. Por que você não me contou? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro desesperado. O que estava acontecendo ali poderia acabar com tudo. Marcos, visivelmente abalado, procurou as palavras. Eu não sabia como. A insegurança dele fez Theo apertar os punhos. Mas antes que ele pudesse responder, o chão sob seus pés tremeu. Um estrondo ecoou do lado de fora, seguido por gritos. Theo, aterrorizado, virou-se para a entrada. O som de vidro quebrando e vozes em pânico fez a adrenalina disparar. Tem algo acontecendo lá fora. Alguém gritou,
e o clima de festa desmoronou em um instante. Os convidados, antes dispostos a rir e brindar, agora corriam em direção às saídas. Theo pegou o braço de Marcos, puxando-o para mais perto. Vamos, precisamos ver o que é. Saíram do salão em meio ao caos. Assim que atravessaram a porta, uma cena surreal se desenrolou. Um grupo de pessoas gritava, algumas caídas no chão, enquanto outras tentavam ajudar. E no meio daquela confusão, um homem de terno escuro e expressão furiosa estava gritando ordens, gesticulando como se estivesse em um filme de ação. Era Victor, com o sorriso desdenhoso ainda presente, mas agora com uma energia diferente. É tudo culpa dele. Ele me enganou. Victor bradava, apontando para Marcos. O impacto das palavras golpeou Theo como um soco. O que ele? A frase mal começou a se formar, quando Marcos, pálido, olhou em volta. Algo estava prestes a ser revelado, e o medo pairava no ar como uma nuvem densa. Ele não é um mendigo, ele é um fugitivo, um homem que enganou a cidade inteira, um falsário. Victor continuou, agora olhando diretamente para Theo. Não eram apenas as suas palavras que cortavam, mas a ferocidade em sua voz. A multidão hesitou. Os olhares se tornaram mais afiados. Theo fez uma expressão de choque. Marcos, é verdade? A pergunta saiu como um sussurro. O nó na garganta de Marcos se apertou, e a angústia em seus olhos clamava por uma defesa. Não, eu não sou assim. Eu só queria começar de novo. Um burburinho tomou conta da multidão. As pessoas murmuravam, dúvidas e acusações misturadas, intercaladas com sussurros de quem já havia conhecido Marcos. Alguns começavam a se lembrar dele, não como mendigo, mas como um barbeiro famoso, conhecido anos atrás. O que mais estava escondido? Marcos, em uma tentativa de se explicar, levantou a voz. Eu fugi para escapar de um passado que me assombra. Não sou quem pensei que sou agora, mas mudei. Eu sou diferente. Havia uma fraqueza em suas palavras, como se a verdade estivesse se desfazendo diante dele. Mas os olhares condenatórios não se dissipavam. Theo se sentiu perdido, preso entre amizade e traição. A imagem do homem que admirava estava se desfazendo em fumaça. Algo estava errado, muito errado. Um baque, um eco final entre os muros que antes permaneciam como uma ilha de glamour, agora desmoronavam ao seu redor. Antes que pudesse processar tudo, um novo rugido de vozes chamou a atenção. Um oficial da polícia apareceu, cercado por mais policiais, todos armados. Afastem-se! Afastem-se! Ele gritou, e o pânico começou a se espalhar. O clima de festa se transformou em um pesadelo. A porta não está fechada. O que está acontecendo? Theo murmurou para si mesmo, sentindo a realidade desmoronar. Marcos estava em sua frente e, ao mesmo tempo, um estranho. O que mais havia escondido? A verdade parecia mais longe do que nunca. Como a situação se desenrolaria? O que de fato esse passado sombrio de Marcos envolvia? Theo se perguntava. Até onde ele estava disposto a ir para se salvar? E mais importante, o que isso significava para eles? As perguntas assaltavam sua mente, enquanto a verdade começava a emergir, e a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. A festa acabou, mas a tempestade estava apenas começando. A tensão no salão aumentava, como um balão prestes a estourar. Theo olhou para Marcos.
a confusão e a dor estampadas em seu rosto. A festa, que antes pulsava com música e risadas, agora estava imersa em murmúrios e olhares furtivos. Por que você não me contou? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro desesperado. O que estava acontecendo ali poderia acabar com tudo. Marcos, visivelmente abalado, procurou as palavras. Eu não sabia como. A insegurança dele fez Theo apertar os punhos. Mas antes que ele pudesse responder, o chão sob seus pés tremeu. Um estrondo ecoou do lado de fora, seguido por gritos. Theo, aterrorizado, virou-se para a entrada. O som de vidro quebrando e vozes em pânico fez sua adrenalina disparar. Tem algo acontecendo lá fora, alguém gritou, e o clima de festa desmoronou em um instante. Os convidados, antes dispostos a rir e brindar, simplesmente desapareceram. Agora corriam em direção às saídas. Theo pegou o braço de Marcos e o puxou para mais perto. Vamos, precisamos ver o que é. Assim que atravessaram a porta, uma cena surreal se desenrolou. Um grupo de pessoas gritava, algumas caídas no chão, enquanto outras tentavam ajudar. E no centro daquela confusão, um homem de terno escuro e expressão furiosa gritava ordens, gesticulando como se estivesse em um filme. Era Victor, o sorriso desdenhoso ainda presente, mas agora com uma energia diferente. É tudo culpa dele. Ele me enganou, Victor bradava, apontando diretamente para Marcos. O impacto das palavras golpeou Theo como um soco. O que ele... A frase mal começou a se formar quando Marcos, pálido, começou a olhar em volta. Algo estava prestes a ser revelado. Ele não é um mendigo. Ele é um fugitivo. O homem que enganou a cidade inteira. Um falsário. Victor continuou, agora olhando diretamente para Theo. As palavras cortavam como facas. A multidão hesitou. Os olhares se tornaram mais afiados. Theo sentiu seu coração disparar. Marcos, é verdade? A pergunta saiu como um sussurro. Marcos, com um tremor na voz, tentou se defender. Não, eu não sou assim. Eu só queria começar de novo. Havia uma fraqueza nas suas palavras, como se estivesse perdendo a batalha. Mas a multidão hesitava. Alguns começaram a murmurar que já tinham ouvido falar dele. Não como mendigo, mas como um barbeiro famoso. O que mais ele estava escondendo? O burburinho cresceu. A raiva se espalhava entre os convidados. E, de repente, um grito cortou o ar. Uma mulher, que Theo reconheceu como uma antiga cliente, desmaiou ao lado de um carro. Ele se virou tentando entender o que estava acontecendo, mas sua mente estava confusa. O que mais estava prestes a se revelar? Então, do nada, um novo alvoroço surgiu. Um homem com cabelos desgrenhados e olhos que brilhavam com uma intensidade insana surgiu de entre a multidão. Marcos, espera! Ele gritou, correndo em direção a eles. À medida que se aproximava, Theo percebeu que era alguém do seu passado, alguém que não via há anos, um amigo de infância. Eu tenho que falar com você. É importante. O homem ofegava, mas ninguém parecia prestar atenção. A multidão se dividiu à medida que ele se aproximava, e uma sensação de urgência permeava o ar. Theo estava em choque. O que aquele cara estava fazendo ali? Ela não é quem você pensa que é. O homem gritou, mirando na direção de Marcos. Ela está atrás de você, e seu passado não é o que você imaginava. Theo ficou paralisado. O que isso significava? Como assim ela? Ele olhou para Marcos, que agora parecia misto de confuso e apavorado. A tensão era palpável. O que mais estava escondido? O tumulto da multidão pareceu ficar distante, com os olhos de todos se voltando para o homem.
O que mais havia a ser revelado? A atmosfera estava carregada de segredos não ditos. E o que isso significava para eles? A verdade parecia prestes a desabar como um castelo de cartas, mas antes que pudesse processar tudo, um grito ecoou. O pânico tomou conta. O que estava obscurecido na escuridão do passado estava prestes a ser exposto. Theo engoliu em seco, seu coração batendo forte no peito. O que mais viria à tona? As perguntas o consumiam, enquanto a festa se tornava um cenário de pesadelo e todas as certezas se desintegravam. O homem de terno escuro estava se tornando o foco total da multidão, e a urgência da situação fazia o coração de Theo acelerar. Obrigada, Victor. Agora tudo vai ruir, ele pensou, o olhar fixo em Marcos, que parecia estar quase em pânico. O que mais você tem a esconder? A palavra fugitivo ecoou na mente dele como um rugido. O ar estava tenso, pesado de segredos não ditos. Victor continuava a disparar acusações. Ele está aqui, disfarçado. O que você sabe sobre ele, Theo? O que sabe sobre o fornecimento de drogas que ele movimentava enquanto usava a desculpa de ser um barbeiro? A multidão hesitou. Olhares de condenação começaram a se espalhar como fogo. Theo não sabia o que pensar. A confusão invadia sua mente. Eu só queria começar de novo. Marcos gritou, mas a sua voz tremia. A fragilidade expunha sua vulnerabilidade. Os murmúrios aumentavam. As pessoas começavam a se afastar dele. E Theo sentiu seu estômago se revirar. O peso da verdade ameaçava esmagá-lo. Antes que mais palavras pudessem ser ditas, um som estrondoso cortou o ar. O vidro de uma porta lateral estourou e todos se viraram, o pânico se espalhando. Agentes da polícia entraram, uniformes, armas em punho. A atmosfera já elétrica agora era uma verdadeira tempestade. Todos no chão! Gritou um dos oficiais. Os convidados entraram em pânico, seguindo as instruções à medida que a cena se tornava um caos. Theo agarrou o braço de Marcos, puxando-o em direção à porta de saída. Vamos, ele ordenou, mas Marcos hesitou. Seu olhar fixo em Victor. Eu não sou um criminoso, Marcos gritou, mas a sua voz se perdeu no clamor da multidão. Todos começaram a se espremendo para fora. E Theo, desesperado, puxava Marcos, mas estava claro que ele ainda estava em choque. Eu sabia que você estava fugindo de algo, mas não me diga que isso é verdade, Marcos. Theo disse, a intensidade da desilusão queimando em seu peito. Ele tinha baseado sua amizade na confiança, e agora tudo parecia desmoronar. Theo, espera! Marcos começou. Mas a porta se abriu de repente e um grupo de policiais passou, impedindo a passagem. Silêncio! Todos serão revistados. Um deles ordenou. O medo se espalhou pela multidão. Eu sei quem ele realmente é, gritou. A confiança em sua voz era eletrizante. Theo se virou, atordoado. Quem era aquela mulher? O que ela sabia? O passado dele? Eu sou a única que sabe. Ele não fugiu. Ele se escondeu. E não por vontade própria. Todos ficaram em silêncio. Os policiais hesitaram. Theo sentiu frio na barriga. O que mais estava para ser revelado? Marcos estava em choque, mas os olhos dele brilhavam com uma mistura de esperança e desespero. O que você está dizendo? A mulher, com uma expressão determinada, então se virou para Marcos. Fui eu quem te ajudei a escapar. O mundo não está pronto para saber o que realmente aconteceu. Aquela afirmação pesou como chumbo. O que significava tudo isso? Que verdade estava sendo escondida? Theo olhou para Marcos, buscando a resposta em seu olhar. O espectro de amizade que construíram agora estava em desintegração. Havia um abismo entre eles, um que os dois
nunca tinham percebido. O que estava prestes a emergir poderia destruir tudo, e ele tremia, não só pelo medo, mas pelo que poderia vir a saber. A realidade começava a se desdobrar como um jogo cruel. Theo sabia que nada seria como antes. O passado de Marcos, a verdade que ele esconderia, estava prestes a explodir em suas vidas. E essa mulher, quem era ela para trazer tudo isso à tona? As consequências poderiam ser devastadoras. E o que seria agora? Naquele momento, nada parecia certo, e o futuro era uma enorme interrogação. O próximo passo seria decisivo. Theo estava paralisado, seus pensamentos em turbilhão. À sua frente, com a voz firme e autoritária, trouxe uma onda de confusão. Como ela poderia saber tanto sobre Marcos? O caos ao redor estava se transformando em um turbilhão de emoções. A polícia, os gritos, os olhares desconfiados tornavam tudo ainda mais real. O que mais escondia seu novo amigo? Eu sou a única que sabe a verdade sobre ele. Mulher insistiu, atraindo ainda mais a atenção da multidão. O silêncio voltou por um instante, enquanto todos seguravam a respiração. Theo sentiu seu estômago embrulhar. Fale logo, ele exige. A urgência na sua voz era palpável. Marcos não fugiu por acaso. Ele esteve envolvido em um esquema muito maior do que vocês imaginam. Ela disse, a ansiedade cortando suas palavras. Um murmúrio percorreu a multidão. Espanto e curiosidade misturavam-se nas expressões dos convidados. Theo olhou para Marcos, buscando respostas, mas o pânico estava evidente. Ponto. O que mais ele estava escondendo? Marcos, o que está acontecendo? As palavras saíram em um grito sufocado. Marcos não conseguia olhar nos olhos de Theo. Eu não posso, não agora! A súplica feriu Theo. O que havia de tão aterrador nesse passado? Mas então, como uma lâmina cortando o ar, um grito ecoou do meio da multidão. Cuidado! Uma mulher visivelmente abalada apontou para a entrada. E o que aconteceu em seguida foi um pesadelo em tempo real. Uma explosão de luz e uma onda de fumaça invadiram o salão, fazendo todos se jogarem ao chão. O caos tomou conta. Alguém gritou, é um ataque! Uma fração de segundo foi o suficiente para que a situação se tornasse uma verdadeira corrida pela sobrevivência. Theo sentiu a adrenalina inundar suas veias. Era uma luta entre a escolha de ajudar Marcos e o instinto de se proteger. Com o coração acelerado, ele puxou Marcos, tentando escapar da confusão crescente. Vamos, precisamos sair daqui! O pânico era absoluto. Pessoas pisoteavam umas às outras. Os gritos misturavam-se ao cheiro de fumaça. Theo e Marcos estavam juntos, mas uma sensação estranha pairava no ar. Em meio ao caos, a mulher que havia revelado o segredo de Marcos desapareceu na multidão. Marcos, o que você estava prestes a revelar? Theo gritou com a voz cortada. O jovem barbeiro parecia perdido, o olhar fixo na direção da mulher que havia causado tudo aquilo. Eu não sei, eu não sabia que ela viria aqui. A verdade estava mais distante do que nunca. Enquanto lutavam para se erguer, em meio ao desespero, Theo avistou Victor, agora no chão, ferido e confuso, mas com um sorriso intrigante nos lábios. Você vê, Theo? Se livrar de um passado é mais complicado do que parece. Ele gritou, a ironia brilhando em seus olhos. Que jogo era aquele? O coração de Theo disparou. Pontos. O que Victor sabia mais do que estava disposto a compartilhar. Nesse instante, enquanto a multidão corria, um novo pensamento cortou sua mente. E se toda essa reviravolta estivesse conectada a algo além do que todos imaginavam?
O que se passava naquele universo de mentiras e enganos? Ouvindo a sirene se aproximando, Theo agarrou Marcos pelo braço. Precisamos ir, agora! Mas as palavras de Victor ainda ecoavam. Seria Marcos apenas uma vítima nesse jogo? A fumaça começou a se dissipar lentamente, mas o que ficaria no ar eram as perguntas explosivas. Theo olhou para o amigo, buscando respostas em seus olhos, enquanto o destino dele se desenrolava em meio ao caos e desespero. A verdade ainda era um caminho nebuloso, e à medida que a nebulosa da fumaça se dissipava, uma nova escuridão se aproximava. Qual seria o próximo movimento no labirinto de mentiras? As perguntas o deixavam inquieto. Um novo dia se aproximava, mas a escuridão da verdade parecia inescapável. Theo estava paralisado, seus pensamentos em turbilhão. O que estava acontecendo? Marcos parecia um estranho, e a multidão estava em um frenesi, os olhares fixos neles. Ele puxou Marcos mais perto, seu coração batendo rápido. Temos que sair, agora! Mas Marcos estava tão desorientado que apenas balançava a cabeça, perdido. A polícia estava cercando o lugar. O caos reinava, e tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. O rosto de Victor estava tomado por um sorriso sarcástico, como se estivesse saboreando a cena. Viu só? Ele está prestes a ser pego. E você imaginou que poderia salvar um velho desgraçado. Os gritos e zagalas podiam ser ouvidos, e em meio ao tumulto, a mulher que havia revelado a verdade sobre Marcos desaparecera. Sua presença havia significado algo, mas agora o que restava era a confusão e o pânico. Theo olhou para Marcos, sua mente correndo. Precisamos encontrar um lugar seguro. Então veio a explosão. Um som ensurdecedor. A multidão gritou em uníssono. E o pânico aumentou. Theo mal viu de onde vinha, mas era como se o mundo estivesse em câmera lenta. Ele olhou para Marcos e, em um instante, o chão tremeu sob seus pés. As luzes piscavam e fumaça começou a preencher o salão. Vamos, Marcos! Mas Marcos estava paralisado. Meu Deus, Theo! O que está acontecendo? Ele estava em choque, a expressão horrorizada. Os sons do caos se misturavam. As pessoas corriam, empurrando-se umas às outras enquanto tentavam escapar. Theo começou a puxar Marcos, mas antes que conseguisse, alguém o agarrou. Ele se virou e viu uma mulher com uma expressão de desespero. Você precisa ouvir isso. É crucial. Ela estava ofegante, seus olhos arregalados. O que ela poderia ter para dizer em meio a tudo isso? Eu não tenho tempo para... Theo começou, mas a mulher o interrompeu desesperada. Por favor, ele não é quem você pensa que é. Marcos, ele está envolvido em algo muito maior. A mulher que você viu, ela é a chave. O coração de Theo parou. As palavras cortaram como uma faca. Ele olhou para Marcos, que agora estava claramente em pânico. O que ela quer dizer? O que está acontecendo? Eu não sei. Theo, eu apenas queria... Marcos estava perdendo o controle, a voz falhando, e os rostos ao redor começavam a lançar olhares de ódio e desconfiança. A mulher avançou e, em um momento de clareza entre o caos, explicou. Marcos estava em um esquema. Ele era um informante, mas não como você imagina. Ele foi forçado e tinha proteção. E a mulher que está atrás dele, ela quer que ele volte. Uma onda de choque atravessou Theo. Informante? Forçado? Marcos tinha um passado que o prendia a algo muito mais complexo. Você estava escondendo isso de mim? Theo sussurrou, a traição começando a se firmar como uma sombra. Mas antes que Marcos pudesse responder, uma explosão ressoou novamente, mais próxima desta vez. Os vidros estouraram
e o pânico tomou conta. Theo segurou Marcos com força, tentando puxá-lo para longe do caos. Para onde vamos? A mulher olhou ao redor, o desespero estampado em seu rosto. Você precisa acreditar nele. Tudo pode mudar. Ela está vindo. Além, as sirenes ululavam. Ponto. O caos estava apenas começando. No meio de tudo isso, uma nova figura emergiu da fumaça. Era a própria mulher que desencadeou toda a confusão. Seus olhos brilhavam com raiva e emoção. Marcos, eu te avisei, agora não há como voltar. A tensão aumentou e a multidão estava a ponto de explodir novamente. Quem ela é? Theo gritou, sem conseguir controlar a frustração. O que você esconde, Marcos? Os olhos de Marcos estavam marejados e ele finalmente desabou. Eu não sou um fugitivo. Sou um peão em um jogo maior. Ela e a organização estão atrás de algo que eu não compreendo totalmente. A mulher, agora dominada pela raiva, interrompeu. Eu sei onde ele está. Ele não é apenas um barbeiro. Eu tenho as evidências que podem destruir tudo. Suas palavras eram um eco e uma lâmina. O mundo de Theo virou de cabeça para baixo. O que isso significava para eles? Da sua amizade, o amor, o respeito que cultivaram. E se Marcos estivesse usando tudo isso como um escudo? A verdade começava a se desdobrar de maneira devastadora. E Theo se viu no centro de uma tempestade. As certezas estavam se desintegrando. Neste momento, Marcos olhou nos olhos de Theo, a dor e a impotência gravadas em seu rosto. Theo, eu preciso que você confie em mim. O que vou te mostrar vai mudar tudo. E enquanto a fumaça não diminuía, a certeza de que o verdadeiro caos ainda estava por vir se instalou. Qual seria o próximo passo que tomariam? Que armadilha estava se formando ao seu redor? Enquanto a poeira da explosão se assentava, tudo ao redor de Theo parecia um borrão. Os gritos e o caos se tornaram distantes, quase como um eco. Ele olhou para Marcos, um misto de confusão e medo nos olhos. As revelações, a mulher buscando ajuda, tudo estava se entrelaçando em uma teia de incertezas. Marcos, o que você está escondendo? Ele repetiu agora mais firme. Essa mulher, o que ela quer dizer com isso? Mas antes que Marcos pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu de novo. Não era uma explosão, mas algo mais angustiante, sirenes, gritos e o som de botas pesadas se aproximando. A polícia estava se movendo rapidamente entre a multidão, agora aterrorizada. Mas uma figura emergiu com força. Theo se virou para ver quem estava se aproximando. Era a mulher, a mesma que dissera sobre o passado de Marcos, com a expressão de desespero misturada a um foco intenso. Seus olhos procuravam Marcos. Ele não pode me encontrar. Você não pode deixá-lo me encontrar. Ela gritou, como se a simples menção de uma pessoa fosse capaz de causar estragos irreparáveis. Quem está atrás de você? Theo estava paralisado. O medo agora se transformava em desespero. A multidão estava tão agitada, mas as palavras dessa estranha pareciam ecoar na sua mente. Meu filho, eles estão atrás do meu filho. Ela se lançou à frente, direta para Marcos. Você não entende o que isso significa. Não é apenas a sua vida em jogo. É a vida dele. O impacto da frase cortou como uma navalha. Nesse instante, todas as peças começaram a se encaixar de uma maneira que Theo nunca poderia imaginar. O que isso tinha a ver com Marcos? Um nó se formou em sua garganta. Marcos, o que está acontecendo? Ele não tinha mais palavras, apenas um impulso avassalador de entender. Marcos estava branco como cera,
Eu não sabia que ela viria. Eu não podia acreditar que algo assim ainda existia. O desespero na voz de Marcos revelou um lado dele que Theo não conhecia. Eu não estou sendo um peão. Estou tentando proteger você, entender? Você está me dizendo que isso tudo envolve uma criança? Theo perguntou, sua mente girando. Uma súbita sensação de traição se apoderou dele. Marcos não era só um amigo perdido. Ele estava conectado a algo muito mais sombrio. Ponto. A mulher avançou mais um passo. Ele não é apenas um barbeiro. Ele foi forçado a fazer coisas terríveis. Os murmúrios da multidão aumentaram novamente, e Theo olhou ao redor. As pessoas estavam fazendo perguntas, debatendo, atordoadas com o que estava acontecendo. O ciclo de traição e proteção se tornava um jogo mortal. E então, como um trovão, um grito ecoou ao longe. Marcos, é hora de escolher. Um homem robusto, com uma cicatriz no rosto, se destacou da escuridão. Seus olhos estavam fixos em Marcos. Você não pode escapar do que somos. Você sabe disso. A atmosfera tornou-se eletricamente tensa. Todos os olhares fixos no novo arrivista. A mulher se encolheu, a vulnerabilidade exposta. Theo, apavorado, não sabia em quem confiar mais. Eu nunca procurei nada disso, Marcos gritou, a voz tremendo com determinação. Mas o homem apenas sorriu, um sorriso sinistro que congelou o sangue de Theo. Você teve a chance. Agora será nosso ou, bem, você sabe o que acontece com aqueles que se opõem. As palavras ressoaram no ar. Warning. E Theo sentiu a urgência tomar conta. Ele se posicionou entre eles, os instintos de proteção sobrepondo-se ao medo. Não vou deixar você machucar ninguém, ele exclamou, a adrenalina pulsando em suas veias. E tudo se desfez nesse instante. Ele percebeu que Marcos, que havia lutado por sua confiança, poderia estar escondendo muito mais. O garoto perdido que se tornou seu amigo poderia ser uma arma de um jogo muito maior. A sensação de traição o envolveu como uma neblina. O que mais Marcos não estava lhe contando? Essa amizade, o que significava agora? E o que na verdade ele estava disposto a sacrificar para manter seu amigo perto? A linha entre o certo e o errado estava se desfazendo. O homem da cicatriz avançou, o brilho maligno em seus olhos. A última chance, Marcos. Você decide. As palavras pairaram no ar, e um frio percorreu a espinha de Theo. Eu observava, desapavorado. A dúvida se espalhou como um incêndio. A verdade de quem eram todos estava prestes a se revelar, e Theo se perguntou se algum dia poderia realmente saber quem era Marcos. E a mulher, o que ela faria? Qual poderia ser o próximo movimento dela? O que começaria a partir daquele momento? O homem da cicatriz se adiantou, seu olhar fixo em Marcos, enquanto a tensão aumentava. A última chance, Marcos. Você decide. As palavras ecoavam, e Theo estava mais uma vez na linha de frente, entre o amigo e a ameaça. O coração dele batia forte, e a adrenalina corria como um rio turvo. Ele tinha que descobrir a verdade. Marcos, com a respiração pesada, olhava entre Theo e o homem. Não vou deixar você me controlar, ele gritou, mas seu tom estava cheio de dúvida. O homem apenas sorriu, um sorriso que parecia mais uma ameaça do que um convite. Você sabe que não pode escapar do que foi, não é? E então, em um movimento quase imperceptível, o homem levou a mão à cintura. Um som de metal frio ecoou, e um grito escapuliu dos lábios da mulher que estava ao lado deles, como se ela finalmente visse
o que estava prestes a acontecer. Marcos, cuidado! O mundo ao redor parecia congelar naquele instante. Theo pivotou, o corpo em alerta, e viu Marcos jogado para trás. Mas o que aconteceu a seguir foi tão súbito que o tempo pareceu se arrastar. Um tiro estourou no ar. A maioria das pessoas se jogou ao chão. Gritos ecoaram enquanto a confusão aumentava e o pânico reinava. Mas foi impossível não ver o que ocorreu. A mulher, com um grito desesperado, caiu ao chão. O impacto foi brutal. Theo se viu paralisado, os olhos arregalados ao testemunhar a cena. Não, não! O vazio se instalou em seu peito. O caos ao redor agora era um mar inundado de sons de gritos e sirenes. Marcos, o que aconteceu? A voz dele soou como um sussurro no meio da explosão de emoções. Marcos, pálido, distorceu a expressão. Ela não era quem dizia ser. O desespero nas palavras dele misturou-se à confusão. Theo, eu juro, não era para isso acontecer. Eu só queria. Uma súbita verdade se desenhava em seus olhos. Depois do silêncio que seguia, a mulher começou a se mexer, uma ferida visível no peito. Mas antes que qualquer um pudesse ajudar, outro grito irrompeu da multidão. É uma emboscada! Alguém gritou, e os olhares se desviaram. Lá estava Victor, caído no chão, olhando para Marcos com um sorriso sombrio. Você me surpreendeu, amigo. Parece que sua amiga não era só uma mulher qualquer. Ele tossiu, a risada se misturando ao sangue que escorria de seu lado. E você achou que poderia escapar? Estou apenas começando. Marcos ficou em choque. O que você sabe sobre ela? A voz dele estava repleta de confusão e medo. Mas antes de uma resposta, outra figura surgiu entre a multidão. Um homem alto, de aparência séria, com cabelo grisalho e um olhar penetrante que parecia estudar tudo ao seu redor. Chega! Todos vocês estão jogando um jogo que não entendem, ele disse, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Marcos, você está mais envolvido do que poderia imaginar. É hora de encarar seus fantasmas. As palavras desse novo personagem jogaram uma sombra de incerteza. O que ele sabia? Por que estava ali? E enquanto Theo tentava juntar todas as peças, a mulher começou a se contorcer no chão. Marcos, você tem que saber. Ele é seu irmão. A revelação fez o chão parecer desmoronar sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. Theo gritou, a revelação o atingindo como um soco. O passado de Marcos, as lições que ele não tinha contado, tudo agora girava em torno de um vínculo de sangue que ele não sabia que tinha. Marcos olhou para a mulher, os olhos arregalados. O que você fez? Como você sabe disso? A multidão agora estava em alvoroço, gritos misturando-se com murmúrios. A verdade do passado se entrelaçava com a realidade de agora e a angústia se espalhava. O que mais estava escondido? O que mais Marcos não havia contado a Theo? O que aconteceria com eles a partir daquele momento? As perguntas se multiplicavam, e o futuro deles parecia uma miragem em um deserto de incertezas. Marcos caiu de joelhos, a mulher sangrando na frente dele. O desespero incendiava o coração de Theo. Ele não podia acreditar que tudo tivesse chegado a esse ponto. Marcos, você precisa me contar a verdade agora! Gritou, a angústia transparecendo. O homem da cicatriz avançou, mas a presença da polícia se tornava cada vez mais evidente, cercando a cena. Ouvindo as sirenes se aproximando, a multidão em volta já estava em caos. Gritos ecoavam,
E o pânico se instaurava à medida que as pessoas tentavam escapar daquele pesadelo. Theo puxou Marcos, tentando encontrar um caminho seguro. Vamos, temos que sair daqui. Ele sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. A verdade sobre Marcos estava se desdobrando como uma tempestade. Mas e a mulher? Marcos sussurrou, dores de uma batalha interna transparecendo em seu olhar. Ela pode ter as respostas que precisamos. Sem esperar, Theo se virou para a mulher, seus olhos suplicantes. Você tem que nos contar o que sabe. Você disse que ele é seu irmão. O medo agora invadia seu corpo, e a imagem do caos ao redor tornava tudo ainda mais angustiante. Ele precisa saber a verdade sobre sua história. O que realmente aconteceu. A mulher parecia lutar para se erguer, um fio de vida ainda pulsando em suas palavras. Se não perceber o que fez, ele nunca terá paz. Mas antes que mais pudesse ser revelado, o homem da cicatriz interveio, bloqueando a visão dela. Chega, o que quer que você tenha a dizer, não importa mais. O destino dele já foi selado. O sorriso sinistro dele cresceu, como se estivesse saboreando a cena. Theo e Marcos estavam encurralados, e o desespero se tornava cada vez mais palpável. Mas então, algo mudou. Um grupo de policiais irrompeu, avançando como uma onda implacável. A mulher, tentando se levantar, desabou novamente. Escutem, é uma armadilha! Gritou a mulher, mas seu corpo estava se entregando. Theo se virou para os policiais, gritando em busca de ajuda. Ele não é um criminoso. Tudo é uma mentira. A tensão estava a mil. Os oficiais, em alerta, se espalharam e cercaram a cena. Um deles avançou em direção ao homem da cicatriz, e os dois começaram a discutir em voz alta. Eu não tenho nada a ver com isso, dizia o homem, gesticulando nervosamente. Marcos, ainda em choque, olhou de volta para Theo. A verdade precisa vir à tona. Não posso deixar tudo isso acabar assim. Seus olhos brilharam com determinação, como se finalmente tivesse encontrado um caminho. Vamos descobrir tudo isso juntos, mas precisamos sair daqui primeiro. Theo segurou o braço de Marcos, puxando-o. Mas a mulher, agora quase sem forças, ainda tinha algo a dizer. A verdade. Ela pode destruir ou salvar vocês. É dele que vocês precisam. Seu verdadeiro destino. Um oficial se aproximou rapidamente e logo começou a prestar socorro à mulher. Ela olhou para todos, seus olhos cheios de dor. Encontrem o homem que se esconde no escuro. Ele vai explicar tudo. A tensão no ar era insuportável, enquanto a multidão se dispersava e o som de sirenes aumentava. Marcos, apenas olhando, sentiu que uma nova batalha se formava. Theo, devemos agir, não vamos deixar isso assim. Os dois, cheios de coragem, se dirigiram para onde a mulher havia indicado, enquanto os policiais tentavam controlar a situação. Theo não sabia o que esperar, mas uma nova esperança se acendia. Naquele momento, o futuro deles parecia uma estrada desconhecida, repleta de desafios e segredos, mas juntos poderiam enfrentá-los. E à medida que saíam daquele lugar caótico, Theo percebeu que a amizade deles havia se transformado em uma força poderosa. O que viam pelo caminho os estimulava a continuar, a buscar a verdade e lutar por justiça. E, quem sabe, redimir o passado de Marcos. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Que verdades estavam prestes a ser reveladas? Essa luta apenas começou, Theo sussurrou para Marcos. E enquanto caminhavam em direção ao desconhecido, veio. A incerteza e a esperança dançavam na mesma medida. Eles estavam prontos para descobrir quem realmente eram e que caminhos o destino ainda guardava para eles. Mas antes de ir embora,
uma mensagem importante. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o canal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias.